Olá, sejam bem-vindos ao episódio 7 da nova série. Hoje a gente vai falar de pequenos hábitos e grandes campeões. Então, nesse episódio, a gente vai mostrar como que a construção de hábitos simples no dia a dia familiar aí, influencia diretamente a disciplina, o foco, o desempenho esportivo dos jovens atletas. Então, pai e mãe, essa é para vocês aí. Foco na mentalidade de consistência e no poder de repetição, principalmente. Então vamos lá. Já vou começar fazendo uma pergunta. Você acredita que o sucesso do seu filho depende de um grande momento ou de pequenos passos diários que podem ser construídos no dia a dia? Então, os campeões, eles são construídos no detalhe e não necessariamente no destaque, na mega competição, na medalha, no troféu, mas é no detalhe, é no dia a dia. É assim que a gente vai subindo degrau por degrau até conseguir alcançar o desejo aí que a gente tem, os nossos sonhos. Então, nesse episódio, a gente vai revelar como que pequenas ações, às vezes até consideradas invisíveis aí, moldam a mentalidade e a performance do longo prazo de jovens atletas. E como que vocês, pais, podem ser os verdadeiros engenheiros da rotina. Então, vocês estão aí para dar o apoio, o acolhimento, para serem ajudadores no dia a dia, para orientar sobre a melhor rotina, né? E a gente vai falar bastante sobre a importância que vocês têm nessa construção aí diária. Então, por que os hábitos são mais importantes que o talento? Muitas pessoas acham que só o talento basta. Hoje em dia, não basta mais só o talento. Hoje em dia, esses pequenos hábitos, a disciplina, a consistência, fazem toda a diferença. Então, o talento é o ponto de partida? Com certeza, absoluta. Mas o hábito é o caminho até o pódio. Olha que forte. O hábito diário, as pequenas ações que são o caminho até o pódio. Então, o cérebro humano é moldado por repetição, por previsibilidade. E aí, quanto mais consistente a tua rotina é, mais eficiente é o foco e o desempenho. Então, quando a gente consegue focar e ter um melhor desempenho, a gente reduz a ansiedade, a gente aumenta o senso de controle, a gente aumenta a confiança dessa criança. Então, um exemplo prático aí para ficar mais claro. Dormir no mesmo horário todos os dias, preparar o uniforme na noite anterior, respirar, fazer a respiração do quadrado ou a respiração adequada aí antes da prova. Tudo isso vai moldando os campeões, o ritual dele pré-competição, a alimentação dele nos horários corretos. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje dos 4 pilares da rotina do jovem atleta. Já anota aí. Primeiro deles, o sono. Então, os jovens atletas precisam de 8 a 10 horas por noite de sono. Por quê? Dormir bem, gente, afeta a memória, afeta o foco, o humor e a recuperação, a reparação dos músculos. Então, o sono é um dos elementos essenciais e super importantes aí para o atleta. Segundo ponto aí da rotina do atleta campeão, a alimentação. Então, os lanches equilibrados antes e depois do treino, evitar exageros de açúcar, de comer besteira, evitar aquele jejum muito prolongado ou a falta de hidratação. Então, a alimentação adequada é o combustível, é o que dá energia para o atleta conseguir treinar e, com certeza, evoluir. Terceiro hábito aí da rotina é o movimento intencional de alongar, caminhar, brincar sem competição, se divertir também. E o quarto hábito aí da rotina é essa rotina mental. Pequenas práticas, gente, de gratidão, de visualização, de respiração, já podem ajudar esse seu jovem atleta aí. Então, a família é quem garante que isso tudo aconteça. Vou dar um exemplo aqui, o atleta do basquete, Stephen Curry. As pessoas veem o arremesso dele de 3, olha ele falando, mas não veem os 1.000 arremessos por dia que eu faço para treinar a repetição. Então, essa é a narrativa dele. Steph Curry mudou o basquete mundial com o seu estilo, ele foi super ousado,
mas o verdadeiro diferencial aí tá fora das câmeras, ninguém vê. Então, o Curry é conhecido por sua obsessão pela rotina. Aquecimento cronometrado, horários de sono assim inegociáveis, alimentação leve, o foco mental diário, treinamento mental diário. E tudo isso começou aonde? Na infância dele, começou em casa. O pai dele era ex-jogador de basquete e ensinou para ele desde cedo que essa constância dos hábitos é o que molda a confiança e a segurança do atleta. Então, Steph incorporou isso de verdade aí desde cedo e ele treina com um método, né, que ele já está habituado, cuida muito do corpo, protege a mente. E com isso tudo, ele não se tornou o melhor arremessador aí do mundo do nada. Ele construiu isso. É um hábito por vez, um degrau ali por dia. E como é que vocês, pais, podem tirar aí qual a lição, qual a dica, né? Que a casa de vocês é a fábrica dos hábitos. Olha aí a importância de vocês. Um jovem que cresce vendo a disciplina do pai, da mãe, dos irmãos, vendo a repetição, vendo o propósito em tudo que ele faz, ele aprende o quê? Que o talento é só o começo, mas a disciplina e a repetição que vão levar ele aonde ele deseja. Então, quem educa para a rotina, prepara para o pódio. Vocês, pais que educam para a rotina, para os hábitos saudáveis, estão preparando o teu filho para o pódio. Olha a importância, né, que vocês têm na vida aí de um jovem atleta. Outro ponto importante que a gente vai falar é como construir essa mentalidade por meio dessa rotina. Então, as crianças aprendem com disciplina. E por meio da disciplina tem que ter o quê? A repetição, a clareza das regras, o modelo dos pais e como que vocês podem ajudar isso no dia a dia, na rotina ali das atividades das crianças. Primeiro, criando uma agenda simples, sem muita neurose. Segundo, evitando o excesso de atividades ali na agenda dessa criança, que às vezes esse gatilho da ansiedade aí, né, nas crianças. Terceiro, celebrar a consistência mais do que o resultado. Então você acordou e foi treinar, parabéns, isso é incrível, isso é muito legal, continue assim com essa motivação, com esse entusiasmo, né? Então, o que você faz todo dia te forma mais do que o que você faz de vez em quando. Olha a importância que vocês pais têm na rotina do seu atleta campeão. Vamos dar outro exemplo aqui, o Rafael Nadal, né? E ele tinha uma rotina já regrada desde a infância dele. Rafael Nadal é um dos maiores tenistas da história, né, que a gente conhece aí. E desde pequeno, ele foi ensinado por sua família lá, desde muito pequeno, a valorizar essa rotina. Então, era uma pessoa super pontual, super disciplinada, que adorava a repetição. Então, o tio dele, que também era o seu treinador, que também treinou desde pequeno, dizia para ele: você não precisa ser o melhor hoje, mas você precisa ser melhor do que ontem. E assim, todo dia, né, ele ia evoluindo, subindo esse degrauzinho aí da evolução dos resultados. Então, Nadal tem hábitos relativamente simples, mas que ele faz com muita disciplina, com muita resiliência, com muito foco. Primeiro, chega no horário sempre, super pontual. Segundo, organiza a mochila sempre da mesma forma, tem o hábito ali de organizar da mesma maneira. Terceiro, ele aquece sempre fazendo o mesmo ritual também, que ele já faz há anos. E qual é esse segredo aí da força mental do Nadal? Ele tem uma rotina sólida desde a infância. Criada onde? Em casa. Vamos dar outro exemplo aí, agora de um jogador aí brasileiro, o Emanuel Rego. O que o Emanuel fala? A minha maior vitória não foi a medalha. Foi nunca deixar de cumprir minha rotina, nem nos dias mais difíceis. Então, com essa frase aí super inspiradora, o que a gente aprende um pouco mais aí com o Emanuel? Que o campeão olímpico, né, de vôlei de praia, que ele se tornou campeão olímpico, ele é um ícone de disciplina aí, muitas vezes até silenciosa. Por quê? Ele sempre foi conhecido por chegar mais cedo nos treinos do que todo mundo,
manter os padrões de sono, tinha a rotina dele de sono ali, alimentação em viagens longas super regrada. Então ele fazia, né, os alongamentos mesmo nos dias de folga, estava sempre cuidando ali da rotina. E tudo isso começou aonde? Em casa, com os pais, incentivando hábitos saudáveis, como a pontualidade, a organização, o respeito ao corpo. Então, Emanuel carregou isso aí ao longo da carreira dele e atribui essa rotina aí como o maior diferencial que ele teve em relação aos adversários. Então, olha, a gente teve 2 exemplos, um do basquete e um do vôlei de praia. E como é que a gente pode conectar isso com os pais? Os filhos não aprendem hábitos por imposição. O ideal é eles verem vocês fazendo, eles absorvem pela repetição que vem nos pais. Então, quando a família honra as pequenas rotinas ali, ela está ajudando o atleta a construir grandes campeões, mesmo sem saber. Então, como a gente falou no início, essa rotina é o que vai ajudar teu filho a chegar no pódio, mesmo que sejam pequenas ações que você às vezes não acha como algo muito importante. E qual a ferramenta prática aqui que a gente vai sugerir nessa aula de hoje? Um checklist dos hábitos aí do campeão, da rotina do campeão. E qual o objetivo? Criar um sistema simples e visual para que vocês, junto com os jovens atletas, pais e filhos, acompanhem essa construção de hábitos essenciais da semana. Então, tem gente que gosta do rastreador de hábitos, que é muito legal também. Você escreve ali 5, 8, 10 hábitos e todo dia do mês você vai marcando ali o que você fez ou não. Mas nesse caso, a gente está sugerindo uma tabela aí com essas colunas que você pode colocar dormir bem. Aí você vai marcar um xizinho ou um check se dormiu bem ou não. Alimentei-me corretamente? Fui pontual no treino? Fiz algo sem ser lembrado, sem meu pai e minha mãe terem que me lembrar? Me senti bem com a minha atitude? Então, como se fosse um rastreador de hábito, mas em forma de checklist aí, para que vocês, pais, possam revisar com as crianças aos domingos. Então, ver o que funcionou, ver o que precisa melhorar, sem cobrança, mas com apoio, com acolhimento, sendo como se fosse um trabalho em equipe mesmo, que é o que vocês são. E qual é o impacto desse checklist aí no dia a dia? Ele gera o quê? A autorresponsabilidade desse jovem atleta, a autoconsciência dele do que ele precisa fazer no dia a dia e o orgulho de tudo que ele conquistou, de tudo que ele conseguiu fazer. Então a gente consegue mensurar, né, se for feito toda semana, como é que estão os hábitos e a rotina aí desse futuro campeão. Então, os rituais familiares têm uma força gigante na vida das crianças. O ritual da manhã, por exemplo, evite começar o dia já correndo, gritando. Comece com uma palavra de incentivo, arrume a lancheira no dia anterior, arrume o uniforme na noite anterior. Comece com uma música legal para a família, fazendo uma respiração juntas, uma meditação, uma oração. Um ritual pós-jogo, por exemplo, pós-treino. 5 minutos você conversando ali com seu filho, destacando uma atitude que ele teve naquela partida, que foi positiva, mesmo que o resultado não tenha sido bom. Então, toda vez que terminou um jogo ou um treino, o que a gente pode melhorar, o que foi muito legal ali, qual aquela atitude que a gente pode repetir. Então, os pais, vocês estruturam o ambiente para quê? Para que o hábito vire uma cultura da família. Então, olha a importância que vocês têm na rotina e no dia a dia, né, desses jovens atletas aí. Então, hoje, o que a gente falou agora no episódio 7 aí? O talento é um presente? Com certeza. Mas os hábitos são construídos diariamente. E quem ajuda a construir todos os dias são vocês, pais. No silêncio ali daquela rotina diária, que vocês não têm noção do impacto que tem na vida do seu filho. Então, essa consistência diária, ela é o treino invisível que transforma o talento num verdadeiro legado. Então, no próximo episódio, a gente vai falar de outro assunto também super importante aqui para vocês, pais.
como que o esporte pode ser mais do que a competição. Ele vai muito além da competição. Como é que o esporte pode ser um projeto de vida? Intercâmbios, bolsa, liderança, e como que os pais podem se abrir a mente aí para esse horizonte também. Nos vemos lá e até a próxima.